continuando o nosso módulo 3 aqui, de fundamentos dos dados, outra forma de representarmos os dados, tanto do íris quanto dos pinguins, é fazendo um gráfico com 3 atributos. Nós estávamos fazendo sempre com 2 atributos, com as variáveis x e y, e um terceiro atributo, ou fazendo a orientação, ou tamanho, ou brilho. Então a gente pode colocar esse terceiro atributo como um terceiro eixo e fazendo um gráfico em 3D. Então nós vamos usar a biblioteca Plot para fazer esses gráficos de 3D. Então aqui nós temos o código deste nosso primeiro gráfico 3D aqui. Então é só você colocar essa atribuição aqui da biblioteca Plot. Você vai dizer qual que é a variável que vai ter a leitura dos arquivos CSV. Nesse caso nós vamos fazer o conjunto íris. E esse tipo de biblioteca aqui ele faz a renderização do gráfico no browser do navegador padrão do computador ou do dispositivo que for visualizado. Então aqui você coloca esses padrões aqui, né, que ele vai ser renderizado no browser, no navegador. Você pede aqui a dispersão em 3D, define a variável x, a variável y e a variável z, e qual é a espécie, nesse caso aqui, qual é a variável que vai ser feita a separação dos conjuntos. Você pede para mostrar o gráfico e ele fica dessa maneira aqui. Então, se você visualizar no navegador, vai ficar nessa forma aqui que a pessoa pode mexer no gráfico e visualizar os dados de uma forma mais interativa. Então esse tipo de gráfico aqui no Python, então a visualização fica bem fácil de ser feita. Então essa variação de cores, ela pode ser também definida com outra variável, né? Então você pode mudar a variável dessa separação de cores também para fazer outros gráficos, e assim você pode colocar mais uma variável de forma implícita, né? Então você pode colocar aqui essas 3 variáveis que já estavam no gráfico 3D e a quarta variável como o comprimento da pétala, por exemplo, para você ter mais uma variável. Nesse caso eu repeti a mesma variável, mas você pode colocar a variável que está faltando aqui, que seria a largura da pétala, né? Então você pode colocar 4 variáveis diferentes para fazer essa representação. Então esse fica como um exercício para vocês mudarem também esses atributos para esse conjunto de dados. Dá para fazer o conjunto de dados dos pinguins também, para fazer essas classificações e visualização dos dados em 3D. Você pode também definir a opacidade, pode escolher uma outra escala de cores, né? Então você pode colocar aqui qual é o tipo de escala de cores do mapa de cores que você quer representar. Nesse caso aqui foi esse geyser aqui. Você pode ter aqui esse tipo de gráfico, vai ficar dessa maneira, com opacidade de 0.8, né? Então eles vão ficar com uma transparênciazinha aqui, que às vezes ajuda também na visualização. Então os nomes desses mapas de cores estão aqui. Nós temos todos esses mapas de cores que podem ser usados nessa biblioteca Plot. Então você pode escolher entre esses dados aqui. Tem muitos que são os mesmos das outras que nós já vimos, né? Tipo escala de verdes aqui, escala de cinza, o HSV também que nós já vimos nos outros também. E você pode escolher esses mapas de cores aqui. Aqui tem mais um exemplo, que são dados de um estudo realizado entre 1958 e 1970 no Hospital de Chicago, sobre a sobrevivência de pacientes que foram submetidos a cirurgias de câncer de mama, e essa opacidade que foi usada para os dados foi de 60%. Aqui a coordenada X é a idade do paciente, a coordenada Y é o ano de operação. Aqui são os nós aqui, axilares, que foram coletados nesse conjunto de dados. E a separação aqui é o status de sobrevivência. Então, os que morreram no período entre a operação e 5 anos, e os que sobreviveram 5 anos ou mais depois dessa operação. Então aqui também é um conjunto de dados que você pode fazer
a visualização com 3 variáveis. Então, para deixar esses dados representados com mais detalhes, você pode também colocar os símbolos diferentes para os padrões, né? Então, você pode colocar aqui que é uma outra variável aqui, que vai ser a separação aqui em relação ao sexo. Então, você pode colocar as variáveis com essa separação. Vai ficar um pouco mais denso aqui para a pessoa visualizar, mas às vezes com mais detalhes fica uma visualização mais completa. Então aqui você tem as espécies e os machos e fêmeas aqui dos pinguins, né, representados com símbolos diferentes. Então são círculos e losangos para fazer essas representações. Então dá para você fazer também colocando símbolos diferentes para uma outra variável. Os símbolos diferentes também podiam ser com as espécies, né? Então você pode colocar o critério de separação que você quiser. Aqui eu coloquei o sexo justamente para colocar mais uma variável neste mesmo gráfico. Então você pode definir como exercício outras combinações de atributos, fazer também para o conjunto íris e para os conjuntos de pinguins essas novas representações gráficas para você fazer como exercício de visualização tanto 2D quanto 3D. Então agora nós vamos ver a última variável visual, que é o movimento. Ela pode ser usada com qualquer atributo de conjunto de dados, desde que exista essa indicação sobre a informação das mudanças de valores. Então uma aplicação comum desse tipo de associação mostra as mudanças de posicionamento de marcadores ou determina uma trajetória, variando as cores ou opacidade. A direção ela precisa ser considerada para indicar o sentido do movimento. Então esse primeiro exemplo que está aqui mostra a variação de opacidade de trajetória de pontos com duas hélices cilíndricas, variando as medidas das coordenadas dos respectivos pontos. Então aqui vamos abrir o código. Nesse caso aqui, eu usei o arrange aqui para fazer na variável z entre o 0 e 200, de 1 em 1, para fazer todos esses pontos aqui nesse intervalo. Aqui as variáveis x e y, que a gente já viu lá na definição do módulo anterior, para fazer a representação de uma hélice cilíndrica. E aqui nós fazemos um laço para mudar a opacidade dos pontos. Então eu fiz aqui começando com 1, né? Então depois ele vai, quer dizer, com 0.9, e depois ele vai ser sempre reduzido a cada iteração, cada passada aqui nesse contador, nesse laço aqui, ele vai diminuindo a opacidade. Então eu fiz duas hélices aqui, uma que ela está deitada, então eu inverti as coordenadas y e z, e a direção aqui eu fiz em relação ao eixo z. Fiz a primeira com a cor azul aqui, a opacidade está definida aqui com alfa. E a segunda eu fiz invertida, eu subtraí do valor 1 aqui, que é o raio da hélice. Então aqui, quer dizer, o raio não, o diâmetro da hélice. Então aqui eu também inverti o x e o y, para ele crescer diferente, a direção dele. Então ficou assim, que nem se uma tivesse começado a trajetória aqui, daí a trajetória vai ficando cada vez mais transparente, né? E outro começou a trajetória aqui e no ponto que ele está atualmente fica mais forte, né? É como se elas estivessem quase que se encontrando aqui na metade do caminho. Então no Python aqui nós temos essa programação que está aqui e é só você rodar aqui, você consegue visualizar e também mexer um pouquinho nos gráficos, né, para você fazer essas visualizações diferentes aqui para essas duas hélices. Então aqui você tem a variável de movimento, que vai te dar esse aspecto que as curvas como se estivessem movimentando nesse sentido aqui, chegando perto do zero aqui nos dois casos. Então aqui nós vamos começar agora os dados vetoriais. Então no cálculo vetorial e na física, um campo vetorial vai ser uma atribuição de um vetor para cada ponto de um subconjunto do espaço. Um campo vetorial no plano ele vai ser considerado como uma coleção de setas,
cada uma com sua respectiva magnitude e direção. Os campos vetoriais são usados para modelar fenômenos climáticos, a velocidade, a direção de um fluido em movimento no espaço, ou a força e direção de uma força magnética ou gravitacional, conforme ela muda de um ponto para o outro. A combinação de escalares e vetores define uma estrutura conhecida como tensor. Então, isso que nós vamos usar agora. A função que vai fazer o desenho dessas setas, ela é chamada de quiver, ela também é do Matplotlib. Ela vai ser usada na representação gráfica desses campos vetoriais. E considerando aqui 3 vetores, para fazer a representação 2D, nós vamos definir, na verdade, 4 vetores. O vetor x, o vetor y, que são as coordenadas do início aqui de cada um dos vetores. E depois você vai definir as coordenadas u e v, que são as coordenadas relativas aqui dos incrementos aqui. Primeiro da coordenada x, que é o u, e da coordenada y, que é o v. Então, para representar esse vetor aqui que começa no 1, 2 e vai até o ponto 2, 3, que tem os incrementos 1 em 1, é só você colocar que x é 1, e y é 2, u é 1 e v é igual a 1. Então, nesse caso aqui do vetor que começa no ponto 3, 2 e vai até o ponto 3,5, 0, então o u vai ser meio, né, o incremento do x, e o v vai ser menos 2, o incremento do y. Então, assim que a gente vai definir esses vetores. Então, essas coordenadas aqui, u e v, elas são, na verdade, a magnitude de cada vetor. Nós podemos definir vetores de cores para essa representação de magnitudes ou das direções, de acordo com tamanhos, de acordo com hipotenusa. A gente pode fazer a hipotenusa desse triângulo, retângulo aqui, ou se pode fazer outras medidas possíveis. Então, aqui nós temos o código, bem parecido com aqueles códigos que nós vimos anteriormente. Daí você define aqui os vetores x, y, u e v. Aqui eu coloquei cores diferentes para cada um dos vetores. E depois você coloca aqui o x, y, u, v, coloca a cor, né, que é o vetor de cores. As unidades aqui são dos eixos y, x e y. E depois você tem que definir também qual que é o tamanho, a espessura da seta. Então eu coloquei uma bem pequenininha aqui, 0.02. E o scale aqui, que é a escala, né, eu coloquei 1 para ser exatamente o tamanho dos vetores. Então você pode aumentar também esses vetores, colocar uma escala maior que 1, ou também diminuir, colocar uma escala menor do que 1. Você pede para fazer o gráfico, e se você quiser o aspecto igual aqui para os eixos x e y, é só colocar essa atribuição aqui, e você tem o gráfico como mostrado aqui anteriormente. Então o código é esse aqui que eu mostrei para vocês, dá para vocês acessarem aqui. E aqui nós temos um código de um programa um pouquinho maior, onde também eu vou fazer o cálculo de uma medida para fazer a atribuição de cores. Então, uma quinta informação aqui que você pode usar é em relação às cores dos vetores, que elas podem ser cores relativas aos valores aqui das coordenadas, porque aqui nós temos um exemplo com muitos vetores, né? Então é um exemplo que vem de um arquivo, dados teste aqui, então fica meio que impraticável você colocar um vetor aqui com várias cores diferentes, vai ficar meio confuso. Então, para fazer uma automatização aqui, eu vou fazer o cálculo da medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, das medidas u e v. Então eu vou fazer essa função que está aqui, ó, hipot, né? Então essa função aqui vai fazer a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem esses catetos u e v. E assim nós temos a atribuição das cores automaticamente. Dá para fazer outras funções aqui, elas são todas dessa biblioteca NumPy. E você faz o que você achar que fica melhor representado no teu campo vetorial. Então assim que a gente faz a mesma função também, quiver. Então aqui o código fica parecido com aquele que nós vimos anteriormente. Aqui é só o vetor usado para a criação de cores, e você coloca na última informação aqui, esse vetor de cores. Então aqui nós temos o arquivo, se vocês quiserem acessar esse arquivo para fazer mais testes e fazer mais visualizações, ele fica dessa maneira.
Então esse aqui é o nosso arquivo de teste, como se fosse uma representação aqui de um redemoinho aqui, ou dos fluxos de uma maré. Então é só uma representação aqui que nós temos de um campo vetorial. Então se nós definimos uma grade para as variáveis x e y, nós podemos definir valores de u e v para esse campo vetorial e também usar essa função aqui, mesh grid, para fazer o grid aqui entre esses valores. Então, como a gente já viu anteriormente, aqueles arranges ou linspace, a gente pode fazer a atribuição do x e do y aqui com essas funções e depois pedir o mesh grid, que vai fazer a grade para fazer essa representação. Então aqui eu fiz essa grade no intervalo menos 5 e 5, com espaçamento 0,5 para cada variável, e fazendo o arrange aqui para essas variáveis, nós temos esses campos vetoriais. Então aqui está a funçãozinha que é o mesh grid, né? E depois você só coloca aqui quais são os valores de u e v. Nesse caso aqui o u e v são definidos de acordo com as coordenadas, né? Então no primeiro exemplo aqui eu fiz o inverso de y, quer dizer, menos y dividido pela hipotenusa ali dos triângulos retângulos com catetos x e y, e o v vai ser x sobre a hipotenusa também dos catetos x e y aqui, no triângulo retângulo com esses catetos. E aqui eu defini as cores com essa função aqui, u elevado ao cubo e v elevado ao cubo também, e você tem esse código que está mostrado aqui, das extremidades da grade, né, a relação dos deslocamentos do x e y, e aqui do y com x, você vai ter esse primeiro gráfico. Então se você alterar o segundo gráfico, só alterando aqui o u e v, por essas funções aqui, x sobre a hipotenusa de x e y, aqui y também dividido pela hipotenusa de x e y, você tem esse segundo gráfico. Então dá para você brincar aqui, fazer outros campos vetoriais, mudando essas funções, para ter outras representações. Então vou deixar como exercício para vocês encontrarem outros campos vetoriais desse tipo. Então quando você vai representar os campos vetoriais em 3D, a única diferença é que você vai ter que definir os vetores z e w. Além disso, nós vamos ter uma opção também para normalizar esses valores aí, dos atributos. Também você pode definir as espessuras das linhas, os comprimentos dos vetores. E aqui tem a mesma função da escala. Então esse comprimento aqui tem a mesma função da escala dos vetores 2D. Então o código vai ficar bem parecido. Aqui nós temos os outros vetores definidos. E aqui você pede também o quiver para fazer esse gráfico aqui do vetor. Então ele vai ficar dessa maneira aqui. Aqui é um exemplo só com 3 vetores, né, com seus três vetores de incrementos respectivos, né? Então aqui eu coloquei a escala de 0,8. Então ele não está pegando o vetor inteiro, está pegando 80% do tamanho. E coloquei os dados normalizados também. E o tamanho da seta aqui também coloquei um menor, 0,4. E aqui nós temos o código que vocês podem acessar, que é esse aqui. E o resultado fica dessa maneira. Então se você pegar outros arquivos ali, eu fazer um mesh grid aqui, que eu fiz como 2D aqui, você pode fazer no 3D. Eu fiz aqui com arrange de menos 2 e 2, todos com intervalo de 0,5. E aqui eu fiz a função de cor com arco seno hiperbólico, entre V dividido por U. E aqui eu fiz uma funçãozinha só para pegar e padronizar os valores aqui. E essa função PTP, na verdade, ela pega o máximo menos o mínimo. Então aqui ele vai deixar com que a cor fique entre 0 e 1. E que você consegue fazer uma atribuição para o mapa de cores com esse vetor de cores padronizado. Então com esse código aqui, você consegue esse campo vetorial, que a gente consegue ver aqui no Python. Esse campo vetorial que está aqui, e você consegue mexer também nele. Então fica bem interessante para a pessoa que quiser ver um campo vetorial desse tipo aqui. Então ela consegue manipular essa representação em 3D. Então aqui nós temos
dados de simulação de vórtices, por exemplo, para fazer essa representação. Então nós temos como fazer essas representações. Então essa biblioteca aqui ela foi usada para a leitura desse tipo de dados aqui, que tem mais de 1 milhão de vetores. Então eu não consegui colocar todos aqui para representação, mas se você colocar pelo menos 1.500 deles, você também faz as mesmas funções ali. Eu fiz todos transpostos aqui, porque eles estavam num formato de linha, na verdade eu precisava de formato em coluna. Aqui eu também fiz a manipulação para que eles ficassem todos entre 0 e 1, para fazer a atribuição do mapa de cores HSV. E aqui eu não fiz todos os dados, 1 milhão e poucos, então eu fiz só um arrange aqui de 1.500 e 1.500. Então eu fiz, na verdade, uns 1.800 vetores, que eles vão ficar, na verdade, assim no Python. Se você rodar aqui, você vai conseguir visualizar esse conjunto aí com 1.800 vetores. Então fica bem fácil de manipular e de mexer nesses arquivos aqui quando você faz a visualização deles. Então aqui o código que eu mostrei anteriormente está todo aqui para vocês acessarem. Também tem o arquivo, está aqui o arquivo, se vocês quiserem rodar e fizerem outras modificações ali para visualização. Fica um exercício interessante para vocês manipularem e colocarem também talvez outros intervalos aqui, mais vetores. É só você diminuir essa distância aqui da função arrange, né, que está de 1.500 e 1.500. Se fizer de 500 e 500, você vai ter muito mais vetores representados. Dá para mudar também a função aqui de relação das cores, né, da arco tangente de U sobre V. E também mudar também a escala de, quer dizer, o mapa de cores aqui, que é o HSV. Então aqui por isso que estão índices aqui, na verdade, porque você fez um arrange, você não está fazendo a leitura de todos eles para fazer a visualização. Então aqui eu só escolhi alguns vetores aleatoriamente aqui, fazendo esse espaçamento aqui do grid aqui do arrange. Então assim você consegue fazer, aqui tem um outro exemplo, que você consegue baixar esse vortex aqui, você consegue visualizar esse conjunto de dados. Então aqui está o código de um outro também, que é um conjunto de dados de um tornado. Então esse aqui está no intervalo de menos 10 e 10, com espaçamento de 128 entradas. E a função aqui, na verdade as funções são praticamente as mesmas. E o resultado final fica dessa maneira aqui. Fica o gráfico bem denso aqui, com muitos vetores, né? Isso fica bem fácil de ver aqui, mas como ele está no HSV, esse gráfico um pouco mais colorido, né? Fica um pouco mais pesadinho aqui. Se colocar uma escala de verde aqui, se eu trocar o dado ali de visualização ali para fazer o mapa de cores para a escala de verde, então vai ficar dessa maneira. E aqui temos mais um exemplo de dados aqui, que tem uma simulação de uma camada limite de uma nuvem que foi simulada por esse laboratório, que é um centro alemão de computação climática. Então aqui você tem uma representação de 10% somente do conjunto de dados. Então imagine representar ele inteiro aqui, vai ficar bem denso, né? Então pegando só 10% do conjunto de dados, você já tem essa representação gráfica aqui.